Ao desenvolvermos tipos abstratos de dados, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Um deles é evitar múltiplas definições de estruturas, né, dentro de arquivos .h, ou seja, dentro dos nossos arquivos de TAD. Né? O que eu estou querendo falar? Né? É o seguinte, imagine o seguinte problema. Suponha aqui que no nosso arquivo aqui de .h da lista, né, lista.h, eu queira ter alguma struct, uma struct qualquer aqui, que tenha, sei lá, uma struct qualquer, vou chamar de QQ, né, de qualquer, tá? Eu tenho um QQ aqui, eu quero definir ela para o usuário utilizá-la, né? O usuário aqui pode utilizar diretamente os dados. Então, o que a gente pode fazer? Sei lá, int vol, que seja, né? Qualquer coisa. Então, suponha que a gente tem essa struct aqui definida, né, implementada no nosso lista.h. O que eu fiz? Ó, eu tenho uma outra TAD, né? Um outro arquivo implementado aqui, que é uma TAD de tempo, é o meu time.h. Essa TAD de tempo, ela tem uma estrutura aqui, né, o timer, e ela tem umas funções que ela vai medir, né, o tick-tack, ele vai medir o tempo entre um dado trecho de código. Então, suponha que você tem esse trecho de código aqui, então vou ter aqui um timer t1 igual a tick, um timer T2 igual a toque. Beleza? Então, o que estou fazendo? Esse trecho, com isso, esse trecho que está entre esse tic-tac, a gente está computando o tempo de processamento dele. Para a gente saber esse tempo, em milímetros não, né? Em milissegundos, a gente chama essa função compTime aqui. Beleza? Muito bem, então eu criei esse tipo abstrato de dados aqui de tempo, eu tenho a implementação dele aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ver o código depois. E suponha que ele, por algum motivo, ele utiliza o nosso arquivo de lista, né? A nossa TAD de lista, tá? O lista.h, tá bom? Então, suponha isso aqui, que eu tenho o nosso arquivo, né, que definiu aqui a nova estrutura qualquer, e o nosso arquivo de tempo ele inclui o lista.h, ou seja, a partir de agora, o arquivo time.h ele importa tudo que está definido aqui dentro do lista.h. Muito bem. Suponha agora que no meu programa, né, no teste lista.c, além de incluir o lista.h, eu também incluísse o time.h. Olha só o que vai acontecer. Né? Suponha isso. Ó, ao incluir, olha o erro que ele dá. Ó, redefinição de underline QQ. Né? Erro. O typedef, redefinição de typedef, né? Com valores estão sendo redefinidos. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, quando o meu arquivo, né, nosso programa, o testelista.c, incluiu o lista.h, ele traz, né, ele importa todos esses códigos que estão aqui dentro, inclusive essa implementação aqui. Tá? Quando eu trago o time.h, bom, ele traz para a gente tudo que está dentro do time.h, que por sua vez tem um include lista.h, ou seja, o arquivo time.h tem um import de lista, ou seja, ele tem todas as definições de lista.h também. Então, isso está parecendo o filme Inception, né? Mas então, o que está acontecendo aqui? Eu estou trazendo para o meu programa duas vezes as definições, o nome de função, das structs de lista.h. Eu trago ele uma vez aqui e eu trago ele uma vez aqui via o time.h. Dessa maneira, essa implementação dessa estrutura aqui, ela está acontecendo duas vezes e isso dá problema. Não só a implementação, como as outras coisas também não é legal. Tá? Se eu tirasse essa struct aqui, o erro ele ia cessar, não ia dar erro aqui, mas mesmo assim eu estaria redefinindo muitas coisas, estaria trazendo tudo duas vezes. Isso não é legal, tá? A gente precisa evitar isso. Né? Se você ver aqui, a gente tem um stdio chamado aqui uma vez e aqui está sendo chamado duas vezes, outra vez, né? Então, se eu tivesse esse include lista, eu chamaria ele uma, duas, três, né? Uma terceira vez por conta do lista.h, né? Tem um tratamento para que essas redefinições de função, redefinições de structs não aconteçam e é isso que a gente vai mostrar agora. Sempre quando vocês criarem um novo .h, né, um novo tipo abstrato de dados, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de começar a programar é colocar o que a gente chama de include guards, ou seja, isso aqui, ó, o nome da palavra include guards, guardiões
né, serão os guardas, os guardiões aí dos arquivos de include, né, dos nossos arquivos headers, o .h. O que você vai fazer é o seguinte, antes de começar qualquer arquivo, você, ó, suponha, eu vou até copiar, ó, tudo que está aqui, ó, selecionei tudo, vou tirar tudo que está aqui, vou jogar em um outro arquivo aqui, para depois eu pegar. Suponha que a gente está começando o arquivo lista.h agora. Primeira coisa que vocês vão fazer, vou até dar um zoom aqui, ó, é colocar a seguinte diretiva, hashtag, tá? Cerquilha aqui, if not def, aí você vai dar um nome, vou seguir esse padrão aqui, ó, lista h, já mostro para vocês o que significa, tá? Define, isso aqui, and if. O que eu estou falando o seguinte, ó, tô falando o seguinte, eu estou dando um nome para o meu arquivo, né? Estou dando uma macro, né? Isso aqui, eu estou dando um nome, como eu posso dizer? Eu estou definindo um nome, né? Uma macro, um nome geral, um nome global para esse arquivo .h. Então eu estou falando o seguinte, ó, se não for definido, né? Não estiver definido ainda essa macro lista underline aqui, esse underline, lista, underline, h, underline, note que aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma palavra qualquer. Eu estou seguindo esse padrão, essa convenção, que é colocar tudo de maiúsculo, separado com underline, tanto antes quanto depois também. Então, o que a gente está falando é o seguinte, ó. Se ainda não tiver sido definido, né, essa macro, esse guardião aqui, esse nome para o meu arquivo lista.h, então defina ele. E esse define é como se fosse um begin end, é como se você estivesse abrindo aqui um abre e fecha chaves, né, que vai terminar nesse end if aqui, tá? Então é isso que está fazendo. Então, o que eu estou fazendo? Se esse arquivo ainda não tiver sido incluído, não tiver sido definido, você vai definir ele. Então você coloca um define, esse nome aqui. Então o que a gente faz agora? A gente copia todo o nosso arquivo que estava, né? Tudo que você vai definir, né? No tua TAD, né? No teu .h, você coloca dentro desse define antes do end if, tá? Então colei aqui. Agora vou dar um zoom out, ó. Então, ó, dando um zoom out, ó, if not def, tá? Se não for definida essa lista aqui, eu defino essa macro, eu defino esse nome e eu coloco tudo, né? Todo o meu .h vai aqui dentro. E no final, quando eu acabar, eu tenho que ter um end if, tá? Eu fazendo isso, eu estou colocando esse include guards, eu estou colocando esses guardiões para que não seja redefinido as coisas. Dessa maneira, se eu chamar mais de uma vez o mesmo .h, tentar incluir mais de uma vez o mesmo .h, o que vai acontecer? No primeiro include, ele vai chegar aqui, opa, esse nome aqui já foi definido? Não foi. Então ele define esse nome e inclui tudo que está aqui dentro, né? Até chegar no end if, né? Até chegar no end if aqui dentro. Beleza. Numa segunda vez, se você tentar incluir ele de novo no mesmo programa, ele vai chegar aqui, opa, esse arquivo não foi definido? Na verdade, ele já foi definido, então ele dá um skip, né? Ele pula, já cai para esse end if aqui, não inclui de novo, ele não dá um segundo import, tá bom? Não dá um segundo include. Então, esses três comandinhos aqui, eles servem para que você garanta que apenas uma vez vai ser incluída os seus arquivos de header, os seus arquivos de cabeçalho. Apenas uma vez as suas funções que você criou vão ser definidas, tá, pessoal? Então, é isso que você vai ter que fazer durante o desenvolvimento da sua TAD. É isso que você precisa colocar. Sempre colocar essas três linhas aqui primeiro. Hashtag, né? Cerquilha aqui, né? Jogo da velha, if not def, né? Ndef, um nome qualquer, que a gente está seguindo esse padrão aqui, ó, underline, o nome do arquivo em maiúscula, underline h, underline. Eu repito esse nome aqui, ó. Se esse nome não foi definido, defina ele. Eu tenho um end if aqui no final. Tudo que eu for definir no meu .h vai estar dentro abaixo desse define e antes desse end if, tá bom? Dessa maneira eu posso vir aqui, ó, no meu lista.h, no meu time.h, eu vou fazer a mesma coisa, então, if ndef, vou chamar de time underline h underline, vou copiar esse camarada aqui. Então aqui eu coloco um define, tá? Lá embaixo a última linha vai ser esse end if para fechar o bloco, né? Porque eu tenho um if ndef, então esse end if ele fecha o bloco aqui, ó, ele fecha esse camarada aqui. Opa, ele fecha isso aqui. Beleza, aconteceu isso. Deixa eu voltar aqui no meu lista.h,
Deixa eu criar aqui novamente aquela estrutura typedef struct qualquer coisa QQ aqui e sei lá, int_vol que estava, né? Muito bem, o que ele está dando? Struct, está escrito errado, struct. Beleza, lista.h tem ele, o time.h está incluindo lista.h. E aqui, pessoal, ó, veja, no meu programa eu estou incluindo o lista, então estou definindo ele uma primeira vez, e o time, que inclui a lista, estaria tentando definir novamente as mesmas coisas. Agora, o que eu faço? Ó, ao salvar aqui, ó, nenhum problema de compilação aparece. Eu não tenho nenhum problema. Por quê? Na primeira vez que eu chamo esse lista.h aqui, ele vai ver que esse nome ainda não foi definido, vai definir e vai incluir tudo isso. Tá? Vai definir tudo que está dentro desse arquivo. Quando eu chamar o time.h, que por sua vez chama o lista.h, ele vai fazer o seguinte, o time foi definido? Opa, ele não foi, então define. Ele vai trazer tudo isso. Ao tentar incluir o lista.h, a gente vai chegar aqui e falar, opa, esse cara ainda não foi definido? Na verdade ele foi, então eu ignoro ele. Ele não traz nada de novo aqui para mim, tá bom? Ele pode até definir aqui dentro, mas ele não vai trazer aqui no programa. Ele não traz duas vezes, ele não redefine o mesmo ponto H duas vezes para a gente. Então, toda vez que você criar uma TAD, né, um arquivo .h, você tem que colocar essas 3 linhas aqui, que é o seu guardião, tá? O seu protetor, para que esse mesmo TAD, esse mesmo .h não seja redefinido várias vezes, tá bom? Por fim, pessoal, deixa eu tirar aqui o lista.h aqui do nosso time.h, tá? Beleza, aqui, tá? Deixa eu tirar essa struct qualquer aqui, que a gente fez. Por fim, eu vou mostrar o seguinte. Suponha que aqui dentro do time.c, né, da nossa... Até vou mexer aqui, vou fazer um pouquinho diferente. Suponha que aqui dentro do lista.c, né, que é o nosso arquivo, a nossa implementação, o arquivo de implementação da TAD de lista, a gente queira, dentro dessas funções, a gente tem alguma função que a gente manipula o tempo. Opa, nós temos aqui um arquivo, né, um tipo abstrato de dados, time.h. Só que suponha que apenas uma função aqui dentro utiliza. Eu queira descobrir o tempo de uma função específica, sei lá, eu queira saber o tempo aqui de lista, ou eu crio uma nova função para isso. Só que eu não quero disponibilizar, não quero dar esse include de time aqui dentro do lista.h, porque eu não quero que o usuário que vai me utilizar tenha disponível esse monte de função de tempo. Eu só quero que, se o usuário quiser utilizar as funções de tempo, ele vai incluir o time.h. Eu não quero que esse time.h venha de graça, né, para o usuário se eu toda vez que ele incluir o lista.h. Ou seja, se eu fizer isso aqui e der um include lista, obrigatoriamente eu vou disponibilizar para o usuário time.h. Pode ser que eu não queira fazer isso, só que pode acontecer de funções minhas da lista precisarem desse tipo abstrato de dados time.h. Para que eu consiga trabalhar com esse time.h e eu não disponibilize-o para o usuário uma vez que ele incluir o lista.h, o que eu faço? Eu tiro essa implementação aqui do .h, tá? Opa, eu tiro essa implementação aqui do .h, do lista.h, e eu só venho aqui em cima do lista.c, que é o arquivo de implementação da lista, né? E eu incluo ele aqui dentro. Dessa maneira, esse arquivo lista.c, né, que implementa o meu .h, como ele está incluindo o time.h, todas as funções, definições, tudo que está dentro da TAD time.h estarão disponíveis aqui dentro desse lista.c, dentro deste arquivo, tá? Como eu incluí só aqui dentro do lista.c, ele não vai estar disponível aqui no lista.h. Dessa maneira, o que vai acontecer? Se eu incluir o lista.h aqui no meu programa, eu não consigo chamar um timer, uma função tick, por exemplo, né? Tick, eu não consigo, não existe. Olha, ele vai falar que a declaração é implícita. Por quê? Eu estou incluindo só a lista e a lista não inclui nada do time. Ela só inclui o arquivo dela de implementação. Tá? Aqui dentro eu consigo fazer. Ó, por exemplo, eu poderia ter aqui um
um timer T1 igual a tick, por exemplo, ó, ele funciona aqui dentro, tá? Tá dizendo aqui que eu ainda não usei, mas tá vendo? Ele funciona, ele reconhece. Agora, se eu tirasse esse timer.h daqui e jogasse aqui dentro do lista.h, né? O time.h foi para o lista.h, aqui continua funcionando, ó. Continua funcionando aqui, ele só está falando que ainda não foi usado, mas continua funcionando, por quê? Ao incluir o lista.h, ele traz obrigatoriamente o time.h, e agora, dentro do meu programa teste lista, né, que tem um lista.h aqui, ele também traz, ó, note que agora nem deu erro, eu posso fazer um timer T1 igual a tick. Por quê? Mesmo eu não incluindo explicitamente o time.h, como lista.h inclui ele, obrigatoriamente, ao incluir o lista.h, eu trago o timer também. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado ao desenvolver, porque às vezes você quer que, você quer deixar claro que se o usuário quiser utilizar funções de tempo, nesse caso, ele vai ter que incluir a função, vai ter que incluir o tipo abstrato de dados de tempo que ele está utilizando, né? Você quer evitar que ele tente usar coisas sabendo que estão inclusas em outro TAD, né? Você quer evitar que ele utilize um TAD que está incluso em outro TAD para que não tenha confusão e tudo mais. Se você quiser evitar isso como uma boa prática de programação, você evita utilizar esse camarada aqui, né? Então você vai, o meu tempo ele não vai estar mais disponível aqui, né? A minha TAD de time não vai estar mais disponível no lista.h, só vai estar disponível aqui dentro do lista. Opa, eu copiei o errado. Aqui o meu de tempo, né? Vai estar só aqui dentro do arquivo de implementação. Eu posso utilizar ele só aqui dentro. Quando o meu programa incluir o lista.h, ele não tem acesso mais às coisas de tempo. Ele não vai ter. Se ele quiser utilizar o tempo, ele que inclua a TAD de tempo. Tá bom, pessoal? Tá vendo? Ele já dá um erro que não foi declarado isso aqui. Tá bom? Então esses foram mais alguns detalhes de implementação que você tem que tomar cuidado na hora que você está trabalhando com um tipo de abstrato de dados, na hora que você está criando seus arquivos, você vai ter que sempre colocar os include guardians, tá? Colocar os guardiões lá dos includes, que são aquelas 3 linhas aqui, né? O if and def, um nome qualquer, que você pode seguir essa convenção, define, esse nome aqui, e por final o end if, onde você vai colocar entre o end if e o define, você vai colocar todas as suas definições, funções, structs e tudo mais. E também a gente viu aqui deixar encapsulado, né, guardar os dados, deixar a implementação das structs só nos pontos C, né? E a gente viu também que quando você quer que apenas suas implementações utilizem uma outra tipo abstrato de dados, uma outra biblioteca, você inclui diretamente no seu arquivo .c. Tá bom? A partir do próximo vídeo a gente vai ver diretivas de compilação, vamos ver como otimizar a compilação de tipo abstrato de dados. Um grande abraço, pessoal!